Viagem mais rápida que a luz? Parece coisa de nave lisinha, motor de dobra brilhando e pulos suaves entre as estrelas, né? Bom, não em Warhammer 40K. Aqui viajar pelo espaço não tem nada de elegante. Significa rasgar a realidade no meio e mergulhar num oceano psíquico onde o tempo enlouquece, monstros vivem e até seus pensamentos podem te trair. Algumas naves somem por séculos, outras chegam antes mesmo de partirem. E tem aquelas que simplesmente nunca voltam. Hoje a gente vai explorar como o Império da Humanidade consegue cruzar a galáxia, porque cada viagem no Warp é um milagre, e como tudo que mantém esse sistema funcionando, de mutantes a escudos psíquicos, é só uma gambiarra desesperada contra a insanidade. Isso não é ficção científica. Isso é o Warp, e ele quer te devorar. Para começar do começo, o que diabos é o Warp? No universo de Warhammer, o Warp é uma dimensão paralela feita de energia psíquica pura, caótica, imprevisível e viva. Imagina um oceano formado pelas emoções e pensamentos de todas as criaturas sencientes do universo. Raiva vira tempestade, esperança vira corrente, desespero, isso vira banquete, e por mais insano que pareça, tem um fundinho de ciência nisso tudo. O Warp funciona como um espaço de quinta dimensão, parecido com a ideia do motor de dobra Alcubierre, proposta em 1994 pelo físico Miguel Alcubierre. A teoria diz que é possível comprimir o espaço à frente da nave e expandi-lo atrás, movendo-se mais rápido que a luz, sem quebrar as leis da relatividade. Só que no universo de Warhammer, essa ideia foi levada ao extremo do horror cósmico. As naves não aceleram, elas saem da realidade, cruzam um espaço onde distância e tempo não fazem sentido e reaparecem em outro canto da galáxia. Lá dentro, o tempo escorre como tinta. Uma viagem de 3 horas pode te custar 3 meses, ou você pode chegar ontem. E isso é literal. Tem histórias de frotas que saíram para proteger um planeta e só chegaram depois que ele já tinha virado cinzas. Outras chegaram antes mesmo das ordens de missão serem emitidas. Para entrar no Warp, a nave precisa chegar num ponto de Mandeville, um lugar bem longe da gravidade de uma estrela, tipo 100 a 150 milhões de quilômetros de distância. Isso dá mais ou menos a distância entre a Terra e o Sol, porque até aqui a gravidade bagunça o espaço. E abrir um buraco no tecido da realidade perto de uma estrela é basicamente virar farelo. Saltos curtos até rolam de forma controlada, tipo até 4 anos-luz, mas qualquer coisa além disso vira roleta russa com distúrbios psíquicos, tempestades e demônios. Então como é que alguém viaja pelo Warp e vive para contar? Simples, usando mutantes. Vamos falar dos navegadores. Seres que são a única chance real de atravessar o Warp sem virar sushi interdimensional. Eles não são só pilotos habilidosos, são humanos geneticamente modificados há mais de 15 mil anos, durante a temida era das trevas da tecnologia. A principal diferença? Um terceiro olho na testa, capaz de enxergar direto no Warp. Mas não é enxergar tipo ver com os olhos. É mais como sentir o tecido da realidade se mexendo. É como um sensor quântico misturado com uma pitada de mediunidade. Se quiser comparar, seria tipo o LIGO, aquele detector de ondas gravitacionais, mas com um twist telepático. Além disso, eles se guiam por um farol psíquico chamado Astronomican, alimentado pelo imperador da humanidade, literalmente. 1000 psíquicos são sacrificados todos os dias para manter essa luz acesa. O sinal pode chegar a 90 mil anos-luz de distância, tipo um GPS cósmico. Esse farol dá aos navegadores um norte verdadeiro, dentro de um mar onde não existe direção. Mas mesmo esse sistema falha. Tempestades do Warp podem apagar o sinal, e tem áreas inteiras, tipo o Olho do Terror, onde o Astronomican simplesmente não alcança. Se isso acontece, parabéns, você está à deriva num mar cheio de coisas que querem te possuir, devorar ou pior, convencer você a abrir a porta.
Os navegadores não pilotam com o joystick. Eles se conectam com o espírito da nave, fazem ajustes quase instintivos, enquanto tentam não perder a sanidade. A mente deles está rodando cálculos em tempo real, lidando com distorções psíquicas e barulho demoníaco. Mas o preço é alto. Alguns ficam instáveis, outros sofrem mutações. Alguns enlouquecem de vez. Ainda assim, o Império depende deles, porque sem eles, você não chega atrasado. Você simplesmente não chega. Mesmo com um navegador top, ainda tem um pequeno problema. O Warp está sempre tentando entrar. É aí que entra o campo Gelar, um campo de força que envolve a nave com uma bolha de realidade pura enquanto ela viaja pelo Warp. Pense nisso como um traje de astronauta, só que para a alma. Ele bloqueia as influências do Warp, protegendo tanto a estrutura da nave quanto a sanidade da tripulação. Funciona com um propulsor especial e um psíquico em coma profunda que serve de âncora mental. Dá para comparar com reatores de fusão nuclear, onde uma mínima falha no campo de contenção pode causar desastre. Só que aqui, em vez de plasma, é a própria irrealidade querendo invadir. E quando esse campo falha, amigo, segura. Tripulantes começam a ouvir vozes, ver coisas. Alguns desaparecem, outros viram bonecos controlados por demônios. E tem as naves fantasmas, encontradas inteiras flutuando, mas sem um ser vivo a bordo. Brechas pequenas causam alucinações, loops temporais, mas falhas totais deformam a nave inteira. Corredores se movem, portas não levam a lugar nenhum, e às vezes a nave sai do Warp, distorcida. Manutenção constante é feita com rituais. O psíquico precisa estar em estado de sonho perfeito. Emoções como raiva ou medo podem fragilizar o campo, porque no Warp, pensamento tem peso, emoção molda matéria. Um único erro e tudo se rompe. Beleza, mas o que tem dentro do Warp? Demônios, deuses, pesadelos que aprenderam a andar. O Warp é lar dos deuses do caos. Entidades imensas, vivas, feitas das emoções da galáxia. Não são deuses simbólicos. São ideias puras, vivas, com fome. Korn, deus da guerra e sangue. Slaanesh, deus do prazer e obsessão. Tzeentch, deus da mudança e mentira. Nurgle, deus da podridão, doença e desespero. Seus demônios nascem do mesmo combustível que move as naves, energia psíquica. Eles não te matam com armas, eles te corrompem. A possessão começa sutil, um tripulante fica estranho, os sistemas falham, símbolos começam a aparecer. E aí, começa o grito. Mesmo que nenhum ser atravesse, só o Warp já é corrosivo. O tempo bagunça. Alucinações viram epidemia. Gente vive dias, outros envelhecem anos. O Warp não mata com tiros, mata com vivência. E tem também as tempestades do Warp, distúrbios causados por eventos cósmicos absurdos. Elas bloqueiam o Astronomican, destroem rotas, naves somem no meio disso. Algumas reaparecem séculos depois, ou com algo dentro que não deveria estar ali. Quer comparação? Imagina jogar um submarino na Fossa das Marianas, durante um terremoto, e a fossa é viva e maldosa. Viajar pelo Warp é a solução mais assustadora e genial para um problema impossível. A galáxia tem 100.000 anos-luz de largura. Sem FTL, o Império desmorona. Então o que eles fazem? Rasgam um buraco no universo e torcem para dar certo. Cada salto exige um mutante com um terceiro olho para ver as marés psíquicas, um campo de força para conter o inferno, um farol alimentado por sacrifícios humanos diários e um navegador disposto a encarar o abismo sem piscar. E mesmo assim, naves somem, gente enlouquece. Algumas voltam tão fora do tempo que quebram a própria história. Comparado com a ciência real, o Warp é tudo que a física mais teme. Distorção temporal, colapso de causalidade, multiverso vazando pelas bordas, transformado em puro terror. Não é só ficção científica. É um reflexo de tudo que a gente teme
sobre o desconhecido. E o Império faz mesmo assim, porque a alternativa é a morte total. E aí, você teria coragem de pular? Conta nos comentários qual é sua história de horror favorita do Warp. E se quiser mais mergulhos nesse caos maravilhoso que é Warhammer, já se inscreve. Vai que o Campo Gelar falha de novo. É bom ter a gente por perto.